Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre juros composto. Percebe que todas as últimas aulas envolveram porcentagem. Porcentagem tem um peso importante porque ela diz qual o tamanho do pedaço de uma coisa que você está tratando. E em termos de 100, a gente consegue raciocinar melhor o tamanho desse pedaço em relação a 100. Porque a gente consegue contar mentalmente. 100 é um número bom para você trabalhar. Por isso que a porcentagem é um ótimo meio de quantificar pedaços de coisas. E dito isso, vamos falar de juros composto. Juros composto, vou direto. Juros composto vai ter a seguinte fórmula. O montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais a sua taxa de juros por cento elevado ao número de períodos. Significa o que exatamente? Ó, o M é o montante, vai ser o resultado depois de se aplicar esse juro composto sobre o seu capital inicial. O capital inicial é o valor que você aplicou, que ele vai receber o juro mês após mês, período após período, porque nem sempre é mês. Pode ser semanas, pode ser dias, pode ser semestres, podem ser anos, depende de como está especificado a taxa. O I% é a taxa de juros. O 1 é somente o 1 mesmo, o número 1. Essa porcentagem deve ser convertida em número e somada com 1 depois. Esse N é um número de períodos por quanto tempo vai ficar aplicado a coisa. Vamos lá. Primeiro, antes de fazer qualquer conta, qual a importância do juro composto? Ele é mais importante que o simples porque ele que é utilizado em bancos em muitos lugares, porque ele respeita uma propriedade da exponencial. Mês após mês, ele cresce mais, porque ele é aplicado mês após mês. Ele é aplicado período sobre período, ou como dizem, juros sobre juros. Vamos calcular a diferença entre eles. Certo. Primeiro, vamos aplicar o mesmo caso em juros simples e o mesmo caso em juros composto. Então, imagina que o capital inicial investido foi de R$ 500, certo? Vamos lá, capital de R$ 500. Esse é o nosso capital inicial. Vai ser aplicado por 6 meses a uma taxa de... a taxa percentual vai ser 10% ao mês. É importante especificar se é ao mês ou ao ano. Bom, vamos calcular as duas possibilidades. Uma com juros simples e uma com juros composto e constatar que juros composto cresce mais. Quanto maior o tempo passar, mais o juro composto cresce a mais. Eu vou dar um exemplo disso também. Mas vamos calcular esse primeiro. Então, vamos lembrar a do juro simples. É montante igual a capital 1 mais I% vezes N. Não é elevado, é multiplicado. Então, vamos lá. O montante vai ser capital é 500, 1 mais 10% vezes 6, 60%. 60% vai ser, você pode ver na calculadora, é 60 dividido por 100. Vai ser 0,6. 1,6 vai dar 800. Certo. O composto. Montante é igual a capital, que é 500, I%, que é 60%, elevado ao número de meses, que é 6 meses. Então, 500 vezes 1 mais 60 vai ficar 1,6 a sexta. 1,6 a sexta, você vai precisar de uma calculadora. Por quê? Dá para fazer na mão, mas o número vai ficar bem grande, quer ver? 1,6 elevado à sexta, em geral, na escola, eles dão algumas dicas sobre como fazer... nossa senhora, moço, tá certo isso? 1,6 a sexta. Essa exponencial cresceu bem mais do que eu imaginava. 500 vezes 16,77. Nossa, nem vou precisar de outro exemplo, porque, ó, 500 vezes isso, nossa senhora. Ah, claro, né? Porque eu fiz um bagulho errado ali também. Não é 60%, aqui é 10%. É 10%, não é 60%. Ó, exemplo de como não errar. Então, certo, é 10% aqui. Por quê? Seria 60% se fosse I vezes N, mas não é I vezes N. É só I%. Certo. Agora sim, melhorou.
1,1 elevado à sexta. Agora está condizente. Vai ficar 1,77. Agora sim. Isso vezes 500 vai dar 885 aproximadamente. Vamos lá, falar sobre duas coisas importantes. Percebe que deu diferença, né? No simples deu 800, no composto deu 885. Quanto mais tempo você aplica, mais gritante é a diferença entre juro simples e juro composto. Além disso, quando você calcula o composto, acaba sendo sempre aproximado, porque começa a ter muitas casas decimais. 1,1 a sexta ia ter 6 casas decimais. Então, isso porque são só 6 meses. Agora, vamos fazer um exemplo bem gritante, simples e composto. O capital inicial de R$ 100 aplicado a, vamos lá, imagina que a gente aplica por 10 anos, ou seja, 120 meses. E a taxa é de quanto? 1%. Esse é o nosso I, certo? Vamos calcular o simples primeiro, e depois o composto. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a porcentagem, que é 1%, e vezes o número de vezes, que é 120. Basicamente, o simples multiplica e o composto está elevado. Então, 100 vezes 1 mais 1 vezes 120 vai ficar 120%. No fim vai dar 2,2, porque 120% vai ser 1,2. Vai ficar 220. Beleza. Em juros simples ia dar isso, mas não é isso que os bancos calculam. Eles usam juros composto. Então vamos para o juros composto, que é 100 vezes 1 mais I%, que é 1%. 1% é 0,01, elevado a 120, porque são 120 meses. Lembrando que é elevado, não é multiplicado, que nem eu errei lá em cima. 1,01 elevado a 120. Vamos fazer essa potência. Nossa. 100 vezes 3,3. Deu 330. Ou seja, a juros composto deu 50% a mais que o original. E quanto mais tempo passar, mais gritante vai ficar essa diferença. Chega uma hora que a diferença é tão gritante que talvez nem caiba no mundo, só que seria necessário muitos meses. Por exemplo, se você aplicar um capital qualquer a uma taxa de 1%, que nem eu falei, não importa qual seja esse capital. Se ele for pelo menos 1 centavo, é garantia que daqui 1 bilhão de anos você teria mais dinheiro do que cabe no planeta Terra. Tem que fazer as continhas, mas você vai perceber que o composto ele tem a capacidade de, em algum momento, extrapolar por causa da natureza exponencial. E é isso, pessoal. A fórmula do simples e do composto. Eu vou escrever elas mais uma vez. Ó, a do simples é montante igual a capital, 1 mais a taxa percentual, vezes o N. O N está multiplicando a taxa percentual. E os juros composto, que é o mais importante, montante vai ser o capital, 1 mais taxa percentual, elevado ao número de períodos. Elevado, não multiplicado. A potência, de início, parece não ser muito importante, mas a longo prazo ela vence muito da multiplicação. Pessoal, é por isso a gente fica por aqui hoje e até a próxima.